Salmo 142, versículos 3 e 6. Então diz aqui a palavra de Deus: quando dentro de mim esmorece o meu espírito, então tu conheces a minha vereda. No caminho em que eu ando, armam-me ciladas ou ocultam-me laços. Pula para o verso 6. Atende, Senhor, ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que... Eles são mais fracos do que eu? Eles são mais... Então olha aqui para mim rapidinho. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Os teus inimigos, os teus adversários, sempre vão ser mais fortes do que você. Entendeu? Entende? Entendeu, Isaura? Então, os teus inimigos sempre serão mais fortes do que você. Porém, existe um mais forte do que todos os teus inimigos, que está contigo. Amém? Então vira para o vizinho aí e diga assim: os teus inimigos sempre serão mais fortes do que você. Mas quem está em você, quem está com você, sempre será mais forte do que os teus inimigos. Glória a Deus. E ele disse: dentro de mim esmorece o meu espírito. O que é esmorecer o espírito? É abater. O que é esmorecimento? Abatimento. Se sentir fraco, se sentir desanimado, se sentir com vontade de desistir. Entendeu? Alguém está se sentindo assim hoje? Nesses dias, nesse tempo? Vou te contar a história aqui do Salmo 142. Sabe quem escreveu esse salmo? Foi Davi. Quando? Quando estava vivendo um ambiente de caverna. Por isso que o nosso tema de hoje é: o que fazer quando você estiver no meio de uma, ou dentro de uma caverna emocional? O que você faz? Quando o teu espírito está abatido, querendo desistir, querendo morrer, você olha para os problemas e diz: meu Deus, onde é que eu estou? O que está acontecendo comigo? Quem estava na caverna? Davi. O grande rei Davi, que fez história. Agora, por que Davi estava na caverna? Quais as circunstâncias que levaram Davi para dentro de uma caverna? No período em que Saul queria matá-lo e o perseguiu por 15 anos. Sabe o que é ser perseguido por 15 anos? Alguém aqui está sendo perseguido por 15 anos? Tem que sair de casa, não pode viver com os familiares, com os pais, com os parentes, nem com a própria esposa. Tem que dormir num lugar inóspito, mal cheiroso, com ácaro, com umidade, um lugar escuro. Porque isso acontece com todo ser humano. Está entendendo? Normalmente, quando nós estamos sendo perseguidos, seja por que for, por que tipo de inimigo, seja por uma enfermidade, seja por um problema, a tendência do ser humano é se encavernar, você entendeu? É encontrar um lugar e se refugiar, se esconder lá e ficar lá. É essa a tendência de qualquer ser humano que está passando por perseguição. Na época de Saul, era o rei na época de Davi, era o rei Saul. Era um homem, mas era um homem poderoso, era um rei que todos obedeciam, a quem todos obedeciam. Então Davi estava sendo perseguido. Agora, hoje talvez não seja o teu inimigo, não seja um homem, uma pessoa, um ser humano. Mas hoje nós temos outros níveis de perseguidores. Está entendendo? As pessoas são perseguidas por problemas financeiros.
Quem não está passando hoje por uma crise financeira? Me diga aí um brasileiro que não está. Até os empresários que movimentam o dinheiro, o capital, estão passando por crises. Por que você assalariado não pode passar? Só que tem gente que passa pela crise e se encaverna, você está entendendo? Davi estava na caverna de Adulão, leia a história do Salmo 142, você vai encontrar. E aqui no verso 3 ele declara e diz: quando dentro de mim esmorece o meu espírito. Porque tem hora que o problema é tão grande para você, porque às vezes o teu problema não é financeiro, mas é uma doença, uma enfermidade que atacou você ou atacou alguém que você ama. Você entendeu? Só que você não sabe como resolver, você se encaverna emocionalmente. Encavernar-se emocionalmente é arrumar um lugar para você se enfiar lá e pedir para você a morte e dizer: meu Deus, o que está acontecendo? Davi encontrou o seu espírito esmorecido. Provavelmente quando Davi menciona o espírito, ele está mencionando a sua própria alma, ele está dizendo: eu estou esmorecido, eu estou desanimado. As circunstâncias, os problemas são tão grandes que eu não estou mais com vontade de resistir. Porque, querido, presta bem atenção aqui. As pessoas da nossa geração estão sendo afligidas emocionalmente, espiritualmente, por vários problemas. Só que as pessoas estão perdendo o equilíbrio da forma de reagir. Esse é o grande problema do ser humano, você entendeu? E por que você precisa estar num culto como esse, ouvir uma palavra? Porque ela vai te ativar, amém? Ativar sua fé, ativar sua alma, dizer que tem esperança para você, que o teu inimigo não é maior do que o teu Deus, que o teu problema não é maior do que o teu Deus, amém? E que tudo tem um tempo para você. Mas Davi se encavernou e sentiu seu espírito esmorecido, e ele disse: no caminho por onde eu ando tem ciladas ocultas, tem laços ocultos. O que é um laço oculto? É aquele que você não vê, entendeu? E você anda e de repente você cai num laço, cai numa armadilha. Isso que é o problema pior, você entendeu? É quando você anda por lugares que você não sabe o que te espera. E as pessoas estão vivendo isso. Aí ele diz: Senhor, atende o meu clamor, eu estou abatido. O que é abatido? Abatido é alguém que entregou os pontos, sim ou não? É alguém que arriou os pneus. É alguém que diz: eu caí, eu fui abatido. Abatido é quando você perde, é quando você tomba, é quando você cai. Então Davi se sentiu assim. É natural que todo ser humano que está passando por crise também se sinta abatido, entendeu? Agora, eu estou aqui para dizer para você: seja forte, seja forte. E ele diz assim: eu estou abatido porque os meus perseguidores são mais fortes do que eu. Lembra que eu falei para você que o tamanho do teu inimigo é muito maior do que o seu? Às vezes a tua batalha é gigante. É por isso que você precisa do amor, da graça e da misericórdia de Deus por você. Porque você não sabe o tamanho do teu inimigo, você não sabe o tamanho da tua peleja, da tua luta, mas o que Deus está me usando para dizer para você é que não importa o tamanho do seu adversário e não importa o tamanho da sua caverna, Deus vai te tirar daí e vai te honrar. Glória a Deus, tome posse disso. Agora eu quero tirar algumas lições aqui, eu queria trazer isso para você, bem prático para nós aqui, inclusive para você que está nos assistindo aqui pela internet. Olha aqui, repete aí comigo, repete aí, para a pessoa do seu lado, diga assim: apesar do propósito de Deus para a sua vida, você ainda será visto como uma ameaça, e será perseguido, e será alvo de ataque. Você entendeu? Mesmo tendo um propósito de Deus para você. Davi tinha um propósito. Davi já havia sido ungido rei de Israel. Entendeu? Davi já tinha a bênção de Deus sobre a sua vida, mas estava sendo atacado, estava sendo perseguido. Então o fato de você ser uma pessoa especial para Deus não te isenta
dos problemas. Mas sabe qual é a diferença? É que você, mesmo debaixo de um forte ataque, as ameaças dos teus inimigos não te derrubam, não te tocam. Sabe por quê? Porque Deus te blinda, Deus te protege. Então vira para o vizinho e diga: você está blindado. Sua família está blindada, suas finanças estão blindadas. A bênção de Deus sobre a tua vida está blindada. Teus filhos estão blindados. Talvez você diga assim: mas a minha família está muito longe de Deus. É engano seu. Ninguém foge. Não existe um ser humano que esteja distante de Deus. Não existe um ser humano que o amor de Deus não toque. Não existe um ser nesse planeta que a mão de Deus não vá lá. Já leu o Salmo 139, que é um salmo de Davi também? Onde ele diz: para onde me ausentarei da tua presença, Senhor? Para onde? Para onde eu fugirei da tua presença? Ele diz: se eu tomar as asas da alvorada, ainda assim a tua mão me acompanhará. Quer dizer, se eu acordar de madrugada, antes de todo mundo, quando eu perceber, menos perceber, está lá a mão de Deus. Ele diz: se eu pegar um barco e sair para o meio do oceano, ainda assim a tua mão me tocará. Ele diz: tu conhece o meu levantar, o meu deitar, antes que a palavra venha à minha boca, tu já sabe o que eu vou dizer. Aí ele diz: quão preciosos são os teus caminhos para mim. Então não tem como você fugir. Então não tem alguém que você possa dizer assim: fulano está muito longe de Deus. Não, não está não. Porque para Deus não tem dimensão, não tem tamanho, não tem distância. Quando Deus quer tocar alguém, Ele toca onde for. Entende? Deus pode tocar uma pessoa. Deus pode mover uma pessoa. Eu conheço a história de uma pessoa que estava no meio da celebração do Festival de Parintins, no meio do boi, dançando Bumba Meu Boi. O Espírito Santo foi lá e falou assim: o que você está fazendo aqui? Esse não é o teu lugar. E a pessoa imediatamente voltou para Manaus e foi se reconciliar com Deus. Você entendeu? Nós só precisamos conhecer que Deus é esse que nós servimos. Fala aí para o seu vizinho, diga: nunca desista, mesmo sofrendo perseguições, ataques, afrontas. Diga: às vezes o seu inimigo vai ser maior do que você, mais forte do que você, mas você vai ter que resistir até o fim, porque Deus está com você, amém? A diferença é você saber quem está contigo, entende? Então, Deus está com você, você tem que resistir. Ele é grande, Ele é mais forte, e às vezes eu quero dizer para você que a tua alma vai olhar mesmo para o tamanho, para a dimensão do seu problema e vai dizer: não dá, não dá. E você pensa que eu também não penso assim? E eu sou pastor há 38 anos. Eu já falei para vocês, tem dia que eu acordo não querendo ser nada. Mas você entende que Deus te fez assim, você tem que encarar, você não pode fugir. Agora, a diferença não está no estado que você vive, na situação externa, mas é no estado emocional, no ambiente que entra em você. Você não pode se entregar a esse ambiente, porque é ele que te derruba. Quem te derrota não são os adversários externos. Quem derrota uma pessoa é o que está dentro. Entendeu? O inimigo perseguiu Davi para esmorecer o espírito e a alma dele. Quando o esmorecimento entra em você, que é o problema.
Quando você desanima, que é o problema, porque o ânimo é um combustível que te mantém vivo, mas o desânimo é um veneno para a sua alma, para a sua vida, entendeu? E como é que você elimina o desânimo? Animando-se. Mas tem hora que você vai olhar para o problema, para a sua situação e vai dizer assim, não dá. Não dá. Mas é aí que você precisa tirar força, é aí que a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou. Fala para o seu vizinho, diga, nunca se entregue aos intentos do seu inimigo. Diga, ele vai colocar laços ocultos no seu caminho, então cuide para que o seu espírito não seja esmorecido e os seus pés não caiam nos laços. Você está entendendo? Existem laços, são armadilhas, são pressões, e diz aqui oculto é aquilo que você não vê. Às vezes, o teu adversário, ele é tão sagaz, e ele é tão desonesto, que você entra numa batalha, sabe, numa batalha injusta, de certa forma, numa batalha desproporcional, porque ele faz as suas ciladas ocultas, e você não percebe. A única coisa que vai fazer com que você atente, perceba o que está acontecendo com você, é quando você está ativado no seu espírito, linkado com o Espírito de Deus, e então o Espírito de Deus te mostra as ciladas, de não entra aí, não vai por aí, teu inimigo está à tua espreita, entendeu? Então cuide muito da sua alma, para você não desanimar. Fala para o seu vizinho aí, diga, seja forte diante dos seus adversários. Diga, seja valente na hora da adversidade. Faça do seu medo, diga, faça do seu medo o seu combustível, a sua coragem, porque é assim que Deus olha e quer ver a sua reação. Sim ou não? Você não vai encontrar um versículo na Bíblia que Deus diga, oh meu filho, aceite a desgraça na sua vida, porque é no meio da desgraça que você é derrotado. Você não vai encontrar um versículo desse na Bíblia. Você vai encontrar outro tipo de versículo, que vai dizer, como eu falei ainda agora, sobre Neemias, diga ao fraco, eu sou forte, né? Os que esperam no Senhor renovarão suas forças como águia. O que é renovar as forças? Às vezes, eu tenho uma forma de pensar sobre renovação de forças. Você já chegou um dia de trabalho, na rua, num calor, suado, e você toma um banho e renova-se? É isso aí. Porque os problemas da vida te desanimam, te abatem, te sujam de certa forma o teu externo. Mas é aí que você se renova diante de Deus. O que é se renovar diante de Deus? É você derramar o seu joelho, dobrar o seu joelho, derramar suas lágrimas no seu coração e falar assim, Deus, e ser sincero, porque às vezes tu tem que chegar e falar, Senhor, hoje eu estou desanimado, eu estou frustrado, eu estou revoltado, eu estou abatido, hoje a minha alma não quer adorar, não quer louvar, não quer bendizer, hoje eu estou com vontade de me desviar, hoje eu olhei para o ímpio e vi que o ímpio é mais abençoado do que eu. Porque tem hora que você pensa assim, já viu? Não é assim? Pois é, não é que o ímpio seja mais abençoado do que você não, querido, porque você não sabe a custo de que aquela bênção, aquela suposta bênção que você percebe. Agora, o que Deus quer é a sua sinceridade, porque quando você está abatido, dobra o seu joelho e levanta,
Quando você levantar, eu tenho certeza que você é outra pessoa. Amém? Você já vê os seus problemas com outra ótica. Aí você diz assim, é verdade. Eu preciso de adversário na minha vida, porque se estiver tudo bem, eu acomodo. Entende? Sabe quando é que chega o comodismo na sua vida? É quando você não tem problema. Quando você não tem uma luta. Quando você não tem um adversário, quando você não tem uma guerra, a vida fica monótona. Mas quando você tem um problema, você tem que ter uma resposta. Você precisa se levantar. Você precisa agir. Amém? Porque você sabe que a tua vida depende daquilo. Então fala para o seu irmão, diga, enfrente o seu inimigo com ousadia e fé. Diga, passe sobre todos os obstáculos, sabendo que Deus renova as suas forças. Amém ou não? Glória a Deus. Quais são os obstáculos que você tem? Davi disse, existem laços ocultos. Passe por eles. Supere-os. Amém? Fala para o seu vizinho aí, diga, supere todos os teus limites. Diga, você pode ir muito mais além do que você pensa. Deixa eu falar uma coisa para você. Qual é o teu limite? Qual é o seu limite? Até onde você vai? Eu já conversei com uma pessoa que falou assim, olha, esse é o meu limite, eu estou no meu limite máximo. Já viu? Quando você estiver no seu limite máximo, você pode ter certeza que você pode ir mais além. Sim ou não? Eu nunca esqueço do próprio Davi, em 1 Samuel 29, quando Davi estava numa empreitada de guerra com os filisteus, a 3 dias da sua cidade, chamada Ziclag. Do lugar onde ele estava até a cidade de Ziclag, eram 3 dias a cavalo. Só que quando Davi chega em Ziclag, os amalequitas haviam invadido a cidade, porque todos os homens tinham ido para a guerra, ficaram somente as mulheres, as crianças e os velhinhos. Velhinho não ia guerrear contra guerreiro com uma bengala. Então, os amalequitas prenderam todos, escravizaram todos, saquearam a cidade, tocaram fogo na cidade de Ziclag e levaram as mulheres, as crianças e os velhinhos. 3 dias depois, Davi chega, a cidade está saqueada, queimada a fogo. A Bíblia diz que Davi chorou, e os homens choraram até não ter mais lágrima. E sabe o que foi pior? Davi era o líder. 600 homens. Homens com fome, homens revoltados porque estavam seguindo o líder, que era Davi. Chega para descansar, a cidade está destruída, suas mulheres foram levadas, seus filhos. Imagina. Alguns homens ficaram revoltados. A Bíblia diz que aqueles homens se transformaram em filhos de Belial, filho do capeta. O capiroto entrou no couro deles. E a Bíblia diz que eles pegaram em pedra para apedrejar Davi. E Davi não reagiu nada, foi apenas para o pés de Deus e falou, Senhor, renova as minhas forças. Eu quero ir perseguir esse povo. O Senhor estará comigo ou não? E Deus falou, pode ir, que eu vou te dar força. Eu não sei como aconteceu, mas aconteceu um sobrenatural, porque a Bíblia diz que Davi, mesmo com os homens, 200 homens não aguentaram mais, falaram assim, Davi, não dá mais, estamos exaustos, vá só. Mas 400 foram com Davi. E Davi consegue a façanha de vencer os amalequitas, depois que os encontraram acampados. A Bíblia diz que eles chegaram já no crepúsculo é no final do dia. Então eles chegaram no final do dia, eles lutaram contra os amalequitas aquela noite, o dia todo, no dia seguinte, foram até o final da tarde, lutando, guerreando, mas a Bíblia diz que eles venceram.
Como pode pessoas super exaustas ainda ter força para guerrear? É aí que nós podemos dizer que Deus renova as nossas forças, amém, queridos? Porque tem hora que você não acha que você não pode, mas Deus diz, vá além dos seus limites, porque eu sou com você. Quando você decide vencer o que está tentando te derrotar, te encavernando, Deus te dá vitória. Deus é com você, amém? Então fala aí para o seu vizinho, diga, aguenta firme, porque o socorro vai chegar, se você não desistir, amém? Diga, você nunca estará só, porque o teu Pai, o teu Deus estará logo atrás de você. Você entendeu, querido? Então Davi se renova nesse Salmo 142, porque ele sabe que apesar do tamanho do seu adversário, de todo o poder de Saul e do ambiente que ele estava vivendo, quem o havia escolhido, ungido como rei, Deus, que é o Senhor, estava com ele naquela caverna. E eu não sei qual é a sua caverna hoje, mas eu sei de uma coisa: Deus está com você, se você tão somente acreditar. Você acredita? Você crê? Então Deus está contigo. Amém? Não importa o nível da situação, eu creio que Deus está com você. E Ele renovará as tuas forças, Ele renovará a tua vida. Fica de pé, vamos orar.